Olá, boa tarde, professoras, professores. Hoje eu vou fazer uma live sobre este material aqui. Deixa eu pegar a caixa dele para vocês verem. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que vocês podem usar o jogo Food and Drink. A princípio, o jogo Food and Drink é um jogo da memória, né? Então ele vem aqui, vem com as cartas para vocês brincarem de jogo da memória. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que além de ser um jogo da memória, tem 20 atividades. Então, quando você compra um jogo da Play to Learn, você acha que você está comprando um jogo da memória. Oi, João! Você acha que você está comprando um jogo da memória, mas na verdade você está comprando um material que dá para você usar de 20 maneiras diferentes. Então, é isso que você vai aprender aqui hoje. Se você acha que tem algum professor que pode se beneficiar desse conhecimento, manda um aviãozinho, convida esse professor para estar aqui com a gente, certo? Então, eu vou falar 20 maneiras. Então, eu vou falar que você pode ensinar vocabulário, estrutura da língua, para expandir o vocabulário, para desenvolver a fluência. É um jogo muito legal, é um dos jogos que a gente mais... tem atividades que dá pra fazer. Então vamos lá, vamos começar. Essa live vai ficar gravada, certo? Se você não conseguir ver agora, ela vai ficar gravada lá no nosso YouTube. Então vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira maneira que você pode usar, ele não foi feito para isso, mas ele dá para usar, é para você ensinar o vocabulário. Então, se você quer ensinar, antes de começar a ensinar sobre comida e bebida, se você quer ensinar vocabulário, você pode usar as cartas, né, para ensinar coffee, a cup of coffee, frutas aqui, orange, chocolate cake. Primeiro uso, ensinar vocabulário. O segundo uso, aí é porque o jogo foi feito, que é o jogo da memória. Só que, quando eu estou ensinando línguas com o jogo da memória, eu posso incluir outros itens para fazer com que os meus alunos pratiquem a língua inglesa durante o jogo da memória. E eu vou trazer aqui 6 sugestões de como incluir a língua inglesa quando você está brincando de jogo da memória. Vamos lá? A primeira delas é, quando seu aluno está brincando de jogo da memória, dê um match. Então você combina com eles antes. Quando você encontrar a carta com o desenho e a carta com a palavra escrita, para que você realmente marque ponto, você vai ter que soletrar. Então vamos lá, vamos ver se eu acho aqui, porque o meu tá todo bagunçado. Espera só um minutinho. Aqui. Então, o aluno achou o desenho e achou a palavra escrita, deu match. Só que ainda ele não marcou ponto. Se você combinou com ele que toda vez que você encontrar a carta com o desenho e a palavra escrita, você vai ter que soletrar. Aí o seu aluno vai ter que soletrar. C-O-F-F-E. Tá correto? Fica com ele e marcou ponto. Então, dessa maneira você tá brincando de jogo da memória, mas você incluiu a língua inglesa. Segunda maneira de incluir a língua inglesa no jogo da memória. Ele vai ter que fazer uma frase. Então, deu match. I drink coffee every morning. Frase correta, marcou ponto. Terceira maneira de você incluir a língua inglesa do jogo da memória. Dizer se você gosta ou não gosta. I like coffee. I don't like coffee. Uma coisinha bem simples, gente, mas você já está fazendo o seu aluno falar. E uma coisa muito importante para desenvolver a fluência, o desenvolvimento da fluência começa com aprendizado de vocabulário e falar pequenas frases. Eu tenho que passar por esses passos antes de eu chegar na fluência. Então, se desde o início do aprendizado, em toda a aula, ele vai ter que pronunciar, soletrar, fazer frases, ele vai estar sendo conduzido à fluência. Quarta maneira, se eu quero, por exemplo, se eu estou ensinando já likes e dislikes, eu posso incluir, falar que um membro da minha família gosta ou não gosta. My mother doesn't drink coffee. My father drinks
coffee every morning. Então, olha só, ele tá usando coffee, ele já tá usando o simple present e, mais importante, ele está falando a língua inglesa. Tá passando aqui, ó, pela garganta dele, por isso que eu tô colocando a mão aqui. É muito importante que o aluno fale, né? Que isso aqui, esse aprendizado passe pelo corpo dele. Quinta maneira, olha só, aqui eu já tô usando o passado. Dizer a última vez que ele consumiu esse alimento. I drank coffee this morning. I drank coffee yesterday. Então, você pode também brincar desse jogo com alunos que já estão aprendendo o passado, e aí ele vai ter que ou falar uma frase, ou você está querendo que ele pratique fazer perguntas. Did you drink coffee yesterday? Então você está incluindo até o passado numa brincadeira de jogo da memória. E tô na sexta maneira, né, gente? Aí a sexta maneira, ainda com simple present, dizer com que frequência você toma café. I never drink coffee. I drink coffee every day. Então, olha só num simples jogo da memória, uma simples brincadeira, e eu apresentei para você 6 maneiras que você pode incluir a língua inglesa no jogo da memória. Mas não para aqui, continua aqui comigo que hoje eu vou falar 20 maneiras que você pode usar o jogo da memória Food and Drink para ensinar o vocabulário e para ensinar a estrutura da língua. Vocês acabaram de ver por esse exercício que eu apresentei para vocês que dá para usar o passado, dá para praticar o passado, dá para praticar o simple present num jogo da memória. Se vocês acham que esse conhecimento pode ser útil para algum outro professor, manda um aviãozinho aí, convida mais professores para que aprendam a ensinar inglês com jogos de uma maneira muito leve, e quem vai se beneficiar são os alunos de vocês. Vamos lá. A terceira maneira, qual que é a terceira maneira que eu posso? Eu tô lá com os meus alunos de iniciantes, agora no início do ano, tô ensinando o alfabeto para eles, e eu quero, por que não, junto com o alfabeto, ensinar um vocabulário de food and drink que vai ser super útil. Coloco meus alunos em pares, um aluno vai pegar a carta com o desenho do alimento, vai mostrar para o colega, e ele vai pegar outra carta com a palavra escrita e vai ficar para ele. Aí você vai ensinar, se você já não ensinou, vai ensinar o seu aluno a perguntar: How do you spell coffee? E o aluno que tá lá do outro lado, vai soletrar, e ele tá com a palavrinha aqui. Então, mesmo os alunos bem iniciantes, se ele não souber como soletrar a palavra, ele fica com a colinha dele aqui. O colega soletrou corretamente, marca ponto. Então, dá para ensinar também spelling. Eu gosto muito, quem acompanha as minhas lives sabe que eu sou super fã desse fly swatter aqui, desse mata-moscas, né, gente? Vocês estão vendo que é um mata-moscas Ximpeng, é um mata-moscas Xing Ling, que eu adaptei para usar com os jogos da Play to Learn. Como é que você pode fazer? Se você tiver uma mesa redonda, fica muito legal você colocar os seus alunos ao redor da mesa. Eu sou professor particular, tenho 3 alunos. Aí você vai ter que ter um mata-mosca para cada aluno. Deixa eu ver aqui o que o teacher... Gostaria muito de ver mais a live no horário que os professores estão dando aula, é complicado. Entendi. Eu faço algumas lives à noite, tá? Mas, Teacher César, vai ficar salva, tá bom? Então, se você conseguir assistir à noite, a live vai ficar salva. Então, com o mata-moscas, você pode colocar na mesa. Na mesa, você vai colocar... só as cartas com os desenhos, tá bom? E as palavrinhas ficam com você, professor. Aí você vai cantando, vamos dizer assim, e o aluno tá com lá todas as cartas na mesa. Você falou, pegou a cartinha aqui, ó. Tô com coffee hoje. Coffee. Falou coffee, tá lá na mesa, o aluno vai. O que acertou vai ficar com essa carta, ponto para ele. Ganha quem marcar mais pontos no final dessa atividade. Então, é muito legal para você fazer com seus alunos. Agora, se você... Márcia, eu tenho 20 alunos, não dá para ter 20 mata-moscas. Não dá mesmo. Como é que você vai fazer? Tem uma abelhinha aqui. Como é que você vai fazer? Você vai dividir em 2 times, compra 2 mata-moscas, aí uma fila aqui, time A, outra fila aqui, time B. A sugestão é que eles fiquem com mata-moscas aqui no ombro, você coloca as cartas lá na mesa, e quando ele acertar...
quando você fala a palavra, ele vai ter que acertar e marca ponto quem acertar. Aí eu quero deixar essa atividade um pouquinho mais difícil. Dá para deixar. Ao invés de falar simplesmente a palavra coffee, você vai falar, por exemplo, I never drink coffee. Olha só, é uma atividade de listening. Ele vai ter que ouvir e vai ter que pescar, vai ter que pegar qual que é a palavra que você está querendo que ele pegue na mesa, certo? Se tiver alguma dúvida, coloca aí pra mim a dúvida que eu vou ter o maior prazer em responder. Então essa live eu tô gravando agora, vai ficar salva. Quem não conseguir ver agora, vê o resto depois. No começo eu falei umas atividades bem legais. Eu tô na atividade número 5 e eu vou falar 20 maneiras de você ensinar sobre os alimentos com o jogo da Play to Learn e também ensinar a estrutura da língua. A próxima atividade, depois que você, por exemplo, já brincou do jogo da memória, e sempre essas atividades, a sugestão é que você primeiro, que o seu aluno brinque com o jogo da memória. Eu dei 6 dicas no começo da live de como é que você pode pôr a língua inglesa no aprendizado. Então, essa daqui, já brincou, ele já conhece o vocabulário. É para eles classificarem. O jogo tem frutas, tem legumes, tem bebidas. Então, você vai fazer uma listinha aqui, você pode até pôr na lousa, e eles vão pegar e vão dizer onde é que se classifica. Então, você pode classificar como fruta, fruit, vegetables, dairy, protein e carbohydrates e carbs, né? E aí eles vão ter que pensar. Isso é bem legal para você, além de ensinar língua inglesa, ensinar também conscientização sobre os alimentos, sobre a pirâmide, né? Que agora parece que não é mais pirâmide. Então, para ensinar sobre a conscientização, o que a gente deve comer todos os dias, quais as quantidades. Você começa com o jogo da memória, depois faz aqui para eles classificarem, depois você vai conversar com eles sobre comida e bebida. É muito bom. A outra atividade que eu vou sugerir, brincou de jogo da memória. Se você não tem um bingo, você pode até pedir para eles desenharem, né? Esse aqui tem 25 espaços, 24 espaços, tá bom? Porque normalmente tem 24 itens de vocabulário. Você pode até imprimir. Depois que brincou de vocabulário, eles vão escrever os itens aqui, olha só que legal. Eles vão escrever os itens, ou eles vão lembrando e depois você vai ajudando. Cada um vai escrever num lugar e daí você põe as cartas com os nomes das comidas e bebidas em um saquinho e vai cantando o bingo, certo? Então dá para fazer um bingo, que é uma atividade, os alunos gostam e é bem legal. A atividade número 7 é a tic-tac-toe. Para quem já me acompanha, sabe que eu gosto de fazer um tic-tac-toe diferente. Esse aqui, ó, tá com outro jogo, mas é só mudar as cartas. Ele foi feito numa caixa de pizza. Eu desenhei o grid aqui e colei as cartinhas para mostrar para vocês. Mas você pode ter várias caixinhas dessa daqui e usar com seus alunos. Aí serve aquela dica que eu dei no início da live sobre o jogo da memória. O meu aluno quer esse espaço aqui. Ele quer... Vamos colocar, né? Já que estamos falando de comida e bebida, peraí. Ele quer esse aqui, tá? Um cheesecake. Então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que simplesmente falar cheesecake. Falou correto, ficou com esse espaço. Ele vai ter que fazer uma pergunta. Do you like cheesecake? Tá certo? Marcou o xizinho dele, ficou com esse espaço. Vai ter que fazer uma frase negativa. I don't like cheesecake. Então, você pode ver que com um simples jogo de tic-tac-toe ou jogo da velha, você pode fazer com que os seus alunos façam frases. E é isso que nós, professores, mais queremos. A gente quer levar o nosso aluno a tão almejada fluência por eles, mas a fluência começa nas atividades simples, desde o início do aprendizado, fazendo com que eles falem, né? Com que eles tomem a língua inglesa para si mesmos e comecem a falar. Não tenham medo de falar. O que a gente mais escuta é alunos com medo de falar inglês, não é? Digam aí para mim se vocês concordam com isso ou não. Se eu for um professor que eu vou incluir a língua inglesa em todas as atividades e vou trazer maneiras dele falar sem se sentir
ameaçado, é claro que essa língua vai ser aprendida de uma maneira mais leve. Então eu já falei 7 atividades, eu prometi 20. Vamos lá? A 8ª é de classificar também, só que daí eu posso usar com os alunos, aí depende da idade, mas eu pensei em crianças. Eu posso classificar os alimentos de acordo com as cores. Então aqui eu coloquei red, green, orange, purple, white e brown. São as cores, né? Ó, brown, chocolate cake, black ou brown, coffee, orange juice. Esse roast chicken também, né? Tá orange. E aí você vai discutindo com eles. E depois que eles completarem, vocês podem discutir se todos concordam que sejam dessas cores e acrescentar. Aí você pode ir para uma atividade de expanding, de expansão de conhecimento. Tá bom? No jogo tem essas aqui, mas quais são os outros alimentos? What are other food that are orange? E aí eles vão colocar comida que são laranja, brown, black e assim por diante. Expandir. A atividade número 9 seria true or false. Aí o seu aluno já teria que fazer frases e aí ele vai fazer uma frase, por exemplo, vamos pegar uma frase aqui. This carrot is black. A frase simples. This carrot is black. True or false? False. Broccoli is green. True. Então, novamente, frases simples que os seus alunos não vão se sentir ameaçados ao falar, mas que ele daí os colegas vão ter que ouvir, também os colegas vão ter que prestar atenção para ver se a frase é true or false. These tomatoes are black. No, false. Eles já vão, antes de acabar, eles já vão gritar. Então é uma atividade que vai ter bastante interação e eles vão ter que ouvir o colega falando. Atividade número 10, aí o aluno vai pegar uma comida aqui, vai pegar uma carta, não vai mostrar para a classe, ele vai até a lousa e vai começar a desenhar. Só que os outros colegas, né, ele vai desenhando devagarinho, vai fazendo as partes e os outros colegas terão que perguntar em inglês. Are they tomatoes? Ou is it a tomato? Are they potatoes? Então, eu estou incentivando os meus alunos a fazerem perguntas simples, né? Mas que estão dentro de um contexto, são muito significativas. E a gente sabe que os nossos alunos aprendem melhor quando o contexto que tem, quando o contexto é significativo para eles. Certo? Essa foi a 10. Se não entenderem, vão falando aí para mim. Se discordarem, vão falando aí para mim. Atividade número 11 é Guess My Card. Aí eu vou pegar um cartão, de novo, Guess My Card, ele não pode saber. E a minha sugestão é que nesse caso você deixe na lousa algumas perguntas, para que eles, um banco de perguntas. Eu acrescentei aqui, eu coloquei aqui algumas que eu vou sugerir para você. O que ele poderia perguntar? Por exemplo, is it red? Aqui da minha, no, it's not. Is it a fruit? No, it's not. Is it a vegetable? No, it's not. Do you eat it for breakfast? Yes, I do. E daí ele ia perguntar o que é, né? Aqui é bread. Então, vejam que dá para o aluno praticar perguntas simples. Is it, are they? E daí você também já ensina essa diferença para eles. Então, essa foi a atividade número 11. Agora acabou aqui, né? Eu e os papeizinhos. Atividade número 12 seria uma entrevista. Eles iriam entrevistar os colegas, aí você coloca todos os What's your favorite? E aí é para que eles entrevistem os colegas e descubram What's your favorite fruit? What's your favorite vegetable? What's your favorite dessert? What's your favorite dish? What's your favorite drink? 5 perguntas, certo? Eu pergunto para todos os colegas e daí eu vou fazer, aí eu vou sentar e vou ver o que tem mais, né?
por exemplo, tem 3 colegas que gostam de um tipo de fruta, tem 5 colegas que gostam de outra, e daí eu vou separando e, se der, se os alunos souberem, até fazer uma porcentagem do tipo de comida e bebida que é mais favorito, que é mais predileto ali da classe. Atividade número 13 é uma shopping list. Então, depois que eu já brinquei de jogo da memória, eles já conhecem o vocabulário de comida e bebida, eles podem fazer uma shopping list. Aí, se você quiser, nessa aula, você pode levar também aqueles folhetos de supermercados com as ofertas que os supermercados sempre distribuem, né? E aí você fala assim, qual seria, faça uma shopping list para uma pessoa que mora sozinha. E ele faria essa shopping list para uma pessoa. Você pode até falar assim, ser bem específico, faça uma shopping list para uma pessoa que mora sozinha e gosta de ser saudável. Seriam os itens. Faça uma shopping list para uma pessoa que mora sozinho e não é saudável. Ele escreveria os itens em inglês, colocaria o preço do lado. E daí, por exemplo, uma shopping list para uma semana, quanto ficaria? Que mais que dá para falar? Faça uma lista de uma shopping list para um casal. Faça uma lista de uma shopping list para um casal com 6 filhos. E assim por diante. Vocês podem ir variando. E aí, se você não tiver o folheto, você pode pedir para que eles pesquisem os preços, porque daí você está ensinando food and drink e eles estão revisando preços também. E aí vão ter que falar quanto eles pagaram. Os itens, pode até comparar quem encontrou com preço melhor, quem pagou mais caro pelos alimentos. Então essa é a dica número 13. A dica número 14 é fazer um quiz. Eu adoro esse quiz, eu tenho ele aqui impresso, eu vou ler alguns itens. Então, também, depois que brincaram de jogo da memória, estão sabendo bem o vocabulário. Para o quiz ficar mais divertido, é legal você colocar esse sino aqui, esse sino na sua mesa e delimitar o território que eles podem passar, certo? E aí, você vai falar, vai ler o item que eu vou ler e quem tocar primeiro, fala. Pode dividir em 2 times a classe. Então, como é que a gente pode organizar esse quiz? You need me to make a sandwich or toast. You need me to make a sandwich or toast. What is it? Aí quem tocar primeiro vai falar bread. Aí acertou, ponto para ele. Eat us. Fried, boiled or scrambled. Eggs. Outro item. Rabbits just love this vegetable. Rabbits just love this vegetable. Carrots. Então, o aluno vai ter que ouvir o seu quiz aqui, processar e quem tocar o sino primeiro fala. Se eu toquei o sino, falei errado, o outro time tem o direito de falar. Se eles souberem, o ponto é deles. Então, o item número 14 foi quiz. Tem mais 6, gente. Fica aqui que tem coisas legais também. Drills. Drills é um assunto meio polêmico, né? Eu sou mais velha que a maioria de vocês e lá nos anos 70, 80, tinha uma metodologia, né, um método de ensino que usava só drills. O que é drills? Eu dou uma palavra e eu estou praticando uma frase e eu vou mudando a palavra e você vai repetindo a frase. Claro que não sugiro que você faça isso todas as aulas, porque é boring, isso a gente usa drills quando a gente tem aqueles alunos com um pouquinho mais de dificuldade em aprender a estrutura que a gente está ensinando. E eu gosto de fazer drills de uma maneira mais inteligente. Ao invés de eu falar a palavra e o aluno só tem que encaixar na frase que eu dei, eu vou mostrando a figura. E dá para fazer online, para quem dá aula online também. Eu vou mostrando a figura. Então, ele vai ter que saber qual que é o significado dessa palavra aqui. Porque eu não falei brócoli para ele. Eu mostrei essa palavra. Vamos lá dar uns exemplos de quiz para vocês? Por exemplo, vamos praticar a estrutura I sometimes eat.
Então essa é a estrutura. Eu mostro esse aqui, o que o aluno tem que falar para mim? I sometimes eat broccoli. Mostrei esse daqui. I sometimes eat tomatoes. I sometimes eat cheese. Então ele tem que saber. Quais outras estruturas que eu posso usar para ajudar os meus alunos? I never eat com I never eat, mostrei, I never eat broccoli. I don't like, o aluno, I don't like cheese. Olha só, eu quero que ele repita, my brother doesn't like. Mostrei esse aqui, my brother doesn't like spaghetti. Que mais que eu posso praticar? Do you like? Quero treinar que ele fique bem craque em fazer perguntas. Vou mostrando. Do you like? Ele tem que completar. Do you like bread? Do you like broccoli? Do you like tomatoes? Quero praticar terceira pessoa. Does your sister like? Essa é a frase, eu vou mostrando as figuras. Does your sister like carrot? Does your sister like fish? Does your sister like chicken? Então, essas são as sugestões que você pode fazer com os nossos cards e drills. Essa é a sugestão número 15. Tem mais 5, gente. Eu também posso usar os jogos, depois que eu já brinquei com os meus alunos, de jogo da memória, eu posso, se eu estou praticando o passado, eu posso dar algumas frases no passado e eles vão entrevistar os colegas. Por exemplo, what did you eat yesterday? What did you eat for breakfast yesterday? O aluno vai ter que responder, I ate bread. I ate eggs. What did you eat for dinner? I ate soup. Então, dá também para eu colocar os meus alunos para fazer perguntas no passado. E agora, o Cookie Monster. Esse Cookie Monster eu adoro, acho ele muito fofo. Deixa eu mostrar para vocês. Eu usei uma caixa de computador, tá? Quem desenhou foi meu filho, porque eu não tenho essa habilidade. Ó, é uma caixa de computador. E aí meu filho desenhou esse Cookie Monster, que é o come-come, né? Quando eu era criança, a gente assistia Vila Sésamo. Então, esse aqui é o Cookie Monster. Aí, então eu tô ensinando para as crianças e eu vou perguntar o que eu vou perguntar? Does he like? E quando ele gosta, eu ponho na boquinha dele. Does he like fish? Yes, he does. Comeu. Does he like carrot? No, he doesn't. Ficou de fora. Does he like chocolate cake? Yes, he does. Então, essa é uma atividade legal para você fazer com as crianças, tá bom? É o Cookie Monster. Depois você pode abrir a boca do cookie. Eu fiz a pergunta, do Cookie Monster, eu fiz a pergunta. Aí eu abro aqui, pego as cartas e conto para os alunos. He doesn't like chocolate cake. He doesn't like carrots, but... Deixa eu achar as cartas aqui. But he likes fish. Então, eu tô ensinando terceira pessoa. O outro caiu, gente. Não tá aqui. Tá no chão. E eu falo o que ele gosta. Então, é uma atividade que eu posso fazer jogo da memória, brincaram de jogo da memória bastante. Depois eu posso ir pro Cookie Monster e já começar a ensinar as perguntas. Essa foi a atividade número 16. Atividade número 17, vocês podem também, é sobre conscientização, né, dos alimentos. Você pode explicar para ele o que é healthy food e o que é junk food. Então, eggs. Eggs are healthy food. Fish. Fish is healthy. Carrot. Carrot is healthy. Chocolate cake. Junk. Então, você vai trazendo essa conscientização para os seus alunos, fazendo com que eles digam para vocês what is healthy food, what is junk food. Que mais, gente? Essa foi a 17. A 18, deixa eu pegar aqui a 18. A 18 você pode, por exemplo,
usar esses pinos aqui de boliche e você vai colocar as cartas embaixo do pino. Aí o seu aluno vai jogar a bola e vai depender muito do nível que o seu aluno está. Se ele está no nível bem básico, ele só vai ter que pegar as cartas e dizer qual que é o nome porque você vai colocar o desenho, qual que é o nome daquela comida e bebida. Se o seu aluno já consegue fazer frases, você vai pedir para que ele faça frases com os itens de comida e bebida. Se ele estiver no nível mais avançado, você já pode pedir que ele conte uma história, juntando todas aquelas comidas e bebidas, certo? Essa foi a 18. A 19, eu tenho... Você pode colocar as coisas aqui, normalmente a gente coloca quando tá... E você vai usar, os seus alunos vão ter que praticar o there is, dá pra ver? There is a chocolate cake in my jar. There is a pie in my jar. There, o que mais aqui? There is a glass of orange juice in my jar. Então aqui é there is. E aqui, deixa eu achar o plural aqui. Aqui, ó. Aqui do outro lado, there are 2 potatoes in my jar. There are 2 tomatoes in my jar. Então você pode até pedir para que os alunos desenhem, né? E eles vão colocando o que tem e o que não tem. E também dá para praticar there is e there are. E essa foi a atividade número 19, estamos chegando no fim, ó, 34 minutos de live, ótimo. Eu tento falar bem rápido, gente, para que o tempo hoje em dia é tão precioso, para que eu consiga transmitir o máximo num curto espaço de tempo. E a última atividade, vamos lá. Eu adoro fazer essa atividade quando eu estou ensinando comida e bebida. É uma atividade que tem, sabe onde é que tem? Eu aprendi lá no livro Interchange, do Jack Richards. Então, por exemplo, cada aluno é o tipo de uma shopping list, mas é uma shopping list bem ativa e também para praticar some e any. Então, você pode dar, por exemplo, 3 ou 4 cartas para cada aluno. E aí eu vou falar, eu começo, I need some broccoli. Aí o próximo aluno vai olhar na lista dele, não vai ter, né? Ele vai falar, I don't need any broccoli, but I need some cheese. Aí, o próximo aluno não vai ter I don't need any cheese, but I need some spaghetti. O outro... Ah, peraí, esqueci de uma parte. Volta tudo, gente. Tem mais uma pergunta, ó. I need some broccoli. Aí eu faço a pergunta pro meu colega, pro meu parceiro... Um círculo, né, para o próximo. Do you need any broccoli? Aí ele vai olhar nas cartas dele. No, I don't need any broccoli, but I need some cheese. Aí ele pergunta para o colega, do you need any cheese? Ele vai olhar, no, I don't need any cheese, but I need some spaghetti. E pergunta, do you need any spaghetti? Oi, Risa, tudo bem? Aí o outro, no, I don't need any spaghetti, but I need some tomatoes. Do you need any tomatoes? Então vejam só, I need some, do you need, I need some, I don't need any, do you need any? Então é uma maneira de você ensinar some, any, uma maneira bem gostosa, ativa com os alunos participativos. Oi Risa, tudo bem? Seja bem-vinda, eu já estou terminando a live. Essa live foi sobre o jogo Food and Drink, que é o jogo do mês, né? Agora estamos no último dia, é o jogo do mês de fevereiro, que vocês compram lá no site com 25%. Então tem todo mês tem 3 jogos que a gente está dando 25%. Nesse mês de fevereiro, o Food and Drink foi um deles. Então é isso, essa live vai ficar gravada. Eu falei sobre 20 maneiras de você usar o nosso jogo da memória. Então quando você compra o jogo da memória da Play to Learn, você compra pelo menos mais de 10 maneiras de usar os nossos materiais. Então, obrigada quem ficou aqui comigo. E essa live vai ficar gravada, não esqueçam, tá lá no YouTube, se vocês quiserem consultar para referência depois. Tchau, tchau, boa tarde.